Eu quero chamar a sua atenção porque às vésperas das eleições, né, hoje nós temos que nos preparar muito, porque no dia 5 o futuro do nosso país está em jogo. E um tema muitíssimo importante é a política, né, e a proteção à vida à luz da Bíblia. E para analisar esse assunto aqui conosco, mais uma vez convidamos a cientista política Viviane Pettinelli para tratar com a gente. Viviane, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa de tudo um pouco. Né? Obrigada, aqui a gente fala de tudo, ó, de economia, agora política, né? Então, as eleições do dia 5 de outubro, hein, pessoal? Prepare-se bem. E por falar, quando a gente tem aqui esse tema, política e proteção à vida, Viviane, está sendo discutido no Senado um novo projeto, né, um novo Código Penal, de autoria do senhor José Sarney. É isso mesmo, Serginho. Bom dia a todos, né? Um prazer revê-los, estar no programa novamente para discutir um tema tão importante, né, e tão atual. Como você mencionou, né, atualmente tramita no Congresso Nacional o novo Código Penal, né, e dentro desse novo Código Penal, dois temas nos interessam muito em relação à proteção à vida. O primeiro deles é o tema do aborto e o segundo deles é o tema da eutanásia. Viviane, então assim, só para a gente, pessoal de casa, para nos situarmos melhor, esse novo Código Penal, ele ainda não está em vigor, não é isso? Ele está sendo discutido, depois vai para a Câmara, para uma futura aprovação. E isso nos remete a pensar que quem nós elegeremos agora no pleito de outubro são aqueles que irão votar esse novo código, não é isso? Exatamente, Sérgio. Nesse momento, né, o novo Código Penal, ele acabou de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né, e teve o seu texto já modificado em algumas partes dele, e ele está aguardando primeiro turno ainda de votação no Senado. Mas como é um ano eleitoral, nós sabemos que o Congresso, ele funciona mais lentamente. Então, com certeza, esse novo código será votado por uma nova casa, né, tanto no Senado com um terço renovado, como na Câmara, uma nova casa completamente. E o que me chama a atenção, Viviane, é que ontem eu estava ouvindo pela manhã uma matéria na Rádio Itatiaia aqui de Belo Horizonte, né, sobre uma entrevista que eles fizeram às pessoas e as pessoas não sabiam quais os cargos desta próxima eleição que nós votaremos. Então, para lembrar com você de casa aí, ó, votaremos para governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Ó, mão cheia. Então, não se esqueça, porque o futuro do nosso país, o nosso futuro também está ligado diretamente a essa próxima eleição. E nós estamos num tempo decisivo em nível de política, em nível de economia aqui no nosso país. Então, pessoal de casa, fique atento a essa eleição, cuidado com aqueles que você vai poder votar, hein? Então, cobre do seu candidato depois, caso ele seja eleito. Não é isso, Viviane? Tem que cobrar dessa turma depois, não tem? Exatamente. Agora, eleger corretamente e cobrar e monitorar depois, sem É dúvida. isso aí. Viviane, agora, sobre esses dois aspectos que eu gostaria, né, que a gente trabalhasse aqui no sentido, numa fundamentação científica e também numa fundamentação bíblica. E eu queria que você falasse sobre, por exemplo, a descriminalização do aborto, Viviane. Sim, então, biblicamente, nós sabemos que o princípio da vida, ele é um dos balizadores do reino de Deus, né? Ele sustenta, né, e perpassa toda a palavra de Deus. Então, esse princípio, ele está desde a criação do homem, quando nós fomos formados, né, e criamos vida em nós pelo sopro do fôlego de vida em nossas vidas, até a vinda do próprio Jesus, que veio nos dar vida, vida eterna, e Ele é a própria vida. Né? Então, é um princípio que está dentro da palavra de Deus. Inclusive, existem outras passagens, né, como em 1 Samuel 2,6, que Davi fala que, né, é Deus quem dá a vida e só Ele pode tirá-la. Não cabe ao homem tomar essa decisão. Né? Então,
o princípio da vida é muito importante. E na questão do aborto, ele é muito discutido. Embora a Constituição Federal Brasileira de 88, ela no seu artigo 5º, garanta o direito à vida, ainda assim, aquelas pessoas que defendem o aborto, eles rebatem esse princípio, dizendo que até o 12º mês de gestação, por exemplo, cientificamente, não se pode comprovar ao certo que existe vida. Então, provocar o aborto até esse 12º mês de gestação não se constituiria um assassinato, não se constituiria tirar a vida. Mas, na verdade, existem outros estudos internacionais, vindos dos Estados Unidos e Europa, que rebatem esse argumento, dizendo que há vida, sim, desde o momento da concepção. E aí, se voltarmos lá em Jeremias, nós temos que Deus, ele fala em Jeremias, para Jeremias, né, em Jeremias 1, que antes mesmo que Jeremias fosse formado, ele já o conhecia. E antes que sua mãe, né, desse a luz a ele, ele já havia o consagrado profeta às nações. Há um salmo também que nos ensina, o Salmo 139 diz que ainda que fôssemos substâncias informes, exato, Deus ali também já nos conhecia. Então, a substância informe, ainda quando o embrião, é um embrião ainda, não é? Sim. Está ali ainda sem forma, sem a formação, ouvidinho, bracinhos, perninhas, ali o Senhor já tinha nos dado a vida dele. E eles rebatendo isso, qual seria o maior interesse, Viviane, na aprovação dessa lei, por exemplo, do aborto, nessa descriminalização do aborto? Além do interesse pessoal, né, de possibilitar que as mulheres elas tomem essa decisão livremente, né, podendo ter relações sexuais livremente, tomar essa decisão livremente, existe também, né, essa discussão científica, de que não há comprovação científica de 100%. Existem estudos que mostram e estudos que descomprovam, né, esse fato de que há vida nesse processo embrionário desses 3 meses até a 12ª semana. Mas é interessante, Serginho, que se nós pegarmos os dados de vários países no mundo em que o aborto foi descriminalizado, vários estados norte-americanos, países europeus, o que se percebe é que o número de abortos, ao invés de reduzir pela descriminalização, eles aumentam enormemente. Então, não é algo bom para a população e para as mulheres. Até porque se torna algo legal e não fica segmentado. Porque, por exemplo, os defensores aí da descriminalização do aborto, eles colocam algumas questões. Por exemplo, a má formação fetal, vítimas de estupro, né? Então, eles ainda têm algumas linhas que, se você ali não cuidar, você não prestar atenção, você é até seduzido pelo apelo emocional. Exato. Não é verdade? Mas há essa contradição, porque, por exemplo, eu me lembro de um argumento utilizado aí, é o quê? Gente, se a moça foi vítima de um estupro, por exemplo, e ela concebe um bebê, é só pensar, espera então nascer, coloca no colo dela e vê se ela tem condição de matar. Exato. Não seria, vamos dizer, a mesma coisa? Exatamente. Então, para a gente ilustrar até essa segmentação aí de uma motivação aí que eles colocam como sendo forte para julgar esse processo. Sim, no caso do Brasil, existem 3 casos excepcionais. Um deles é o caso do estupro comprovado pelo Sistema Único de Saúde. São casos raros, né? São exceções de que em caso de estupro há, né, a concepção. Também temos outros 2 casos. Em caso de risco, exatamente, em caso de risco de vida da mãe, né, e quando a criança ela nasce sem o cérebro ou apresenta alguma anomalia que prejudique o desenvolvimento dela intrauterino. Então, nesses 3 casos, havendo comprovação pelo Sistema Único de Saúde, o procedimento de aborto, ele é permitido pelo próprio SUS. O que, biblicamente, ainda frisamos, é contrário a tudo isso aí. A Bíblia nos ensina que Deus ele é doador da vida, não é verdade? Se for o tempo ali desse bebê, mas aí eles argumentam o sofrimento da mãe, mas o sofrimento haverá de uma forma ou de outra, se a gente for pensar assim, né, Viviane?
A mãe, ao saber de que o seu bebê, aquele feto, né, ele tem uma má formação congênita, ele tem a anencefalia, né, que é a gestação sem o cérebro. A mãe ali já sofre por isso. Agora, passar por um processo ainda traumático, isso aí, ela carregando essa culpa, tem um lado emocional, né, Viviane? Com certeza. E nós temos que lembrar também que o nosso Deus é Deus do impossível e Deus de milagres. Né? Em qualquer situação, né, o nosso procedimento como cristão é orar e buscar que a vontade de Deus seja feita e não agir como Deus, tirando a vida. Quanto ao aborto, o que pode ser feito ainda em termos de uma reversão ou não dá para se fazer mais nada, especialmente nesses 3 casos que você citou? Nesses 3 casos, eles constam novamente no novo Código Penal e eles foram aprovados pela relatoria. O que não passou foi a legalização do aborto até a 12ª semana, né, de gestação. Então, no projeto original do novo Código Penal constava essa descriminalização, né, até nessa fase embrionária de 3 meses, mas a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça negou essa cláusula do novo Código Penal e agora o projeto segue sem essa cláusula, mas mantendo os 3 casos excepcionais. Mas ainda podemos orar para alguma coisa mudar nesse período para que até esses 3 casos seja vetado, né, Viviane? Exatamente. E qual é o passo agora? São os nossos senadores e deputados entrarem com emendas, né, pedindo a votação desses casos excepcionais, né, para que eles sejam retirados do novo Código Penal. Dentro disso, nos estados aí, como é que fica a relação, então, com a Comissão de Direitos Humanos? O que a Comissão de Direitos Humanos diz sobre isso, se é que diz alguma coisa? A Comissão de Direitos Humanos, ela vai defender o aborto também, mas não pelo argumento da vida, mas ela vai defender pelo argumento da liberdade de escolha da mulher. O que então, é um paradoxo também, né, se a gente for pensar nisso. Né, exatamente, ela defende o direito da mulher, no caso, o direito de escolha da mulher, tendo como pressuposto que a mulher seria dona do seu próprio filho, dona do seu próprio corpo e teria, então, né, esse direito de escolher ter ou não filho, independente da situação. Uma situação que nós até refutamos no sentido de que o bebê não é a extensão da vida, é uma outra vida que está ali. E até emocionalmente a gente vê algumas diferenças, né, Viviane, no sentido daquelas mães simbióticas ali, né? Aquelas que tomam seus filhos como sendo extensão da sua própria vida, isso causa já grandes danos. Imagina nessa uma autoria de um assassinato, não é verdade? Exatamente. Então nós temos, né, que estar prestando atenção mesmo, Serginho, em relação a quem nós vamos eleger, porque a Comissão de Direitos Humanos, sem dúvida, defenderá esses 3 casos excepcionais, né, para que eles sejam mantidos no novo Código Penal, né, e a bancada evangélica tem que se articular para estar ali dentro do Congresso Nacional buscando derrubar essas 3 cláusulas para que a gente defenda a vida em todos os casos. Atenção, povo de Deus, cuidado com o seu voto. Às vezes, não é tirar quem está lá assim, tão somente, não. Às vezes nós temos que fazer a nossa voz valer ali na escolha dos nossos deputados, ok?